Os dados pessoais sensíveis, só como eles têm, né, uma, uma proteção maior da LGPD, uma proteção especial da LGPD, não são todas as bases legais que se aplicam ao tratamento de dados pessoais sensíveis. No caso das bases legais dos dados pessoais sensíveis, o consentimento já ganha uma posição de destaque. Então, orienta-se, né, tenta-se buscar o consentimento sempre quando for possível. Mas existem situações que existem outras bases legais que são indispensáveis para o tratamento do dado pessoal, que é aquele exemplo que a gente deu anteriormente sobre a manutenção pelo médico do prontuário do paciente. O médico tem uma obrigação de lei em guardar aquele dado pessoal por 20 anos. Então, ele obrigatoriamente vai ter que usar a base legal da obrigação legal como justificativa desse tratamento de dados, que é a manutenção, o armazenamento do prontuário do paciente pelo período de 20 anos. Então, nesse caso, ele não vai poder usar o consentimento, ele vai ter sim que usar a obrigação legal como justificativa daquele tratamento de dados. E do rol de bases legais, exclui-se o legítimo interesse, a execução do contrato e a proteção do crédito quando se fala de tratamento de dados pessoais sensíveis, e se inclui uma nova base legal, que é a prevenção à fraude e à segurança do titular. Então, aqui seriam aqueles casos de dados de biometria, quando você vai no banco sacar o dinheiro ou ter acesso ali à sua conta bancária. Então, com o objetivo de prevenir fraudes, de dar mais proteção ao titular de dados, você pode sim usar dados sensíveis para essa finalidade, né? Então, quais são as bases legais dos dados sensíveis? Consentimento, obrigação legal ou contratual, pesquisa, políticas públicas, exercício regular de direito em processo, proteção da vida, tutela da saúde e prevenção à fraude e segurança do titular de dados. Além dessa distinção para o tratamento de dados pessoais sensíveis, também existem um ponto especial em relação ao tratamento de dados pessoais de crianças. No artigo 14, parágrafo 1º da LGPD, existe a previsão de que para o tratamento de dados pessoais de crianças é obrigatório você coletar o consentimento específico de um dos pais ou dos responsáveis legais da criança. A única exceção a essa regra é quando você for tratar o dado pessoal da criança para fazer contato com um dos pais ou dos responsáveis quando a criança estiver em perigo. Porque, né, não faz sentido você pegar o consentimento do pai ou da mãe da criança ou do responsável da criança quando você precisa contactá-lo se você nem o conhece ainda. Então, existe essa exceção e esse é um ponto que deve ser muito bem observado no tratamento de dado pessoal de criança.